Acabei de chegar do Congresso Nacional e quero te dar 4 dicas para que você não perca a viagem até Brasília. Você já ouviu falar da palavra lobby? Então, muitos prefeitos, muitos vereadores visitam Brasília e quando eu estive lá o corredor estava cheio deles. E muitas caravanas também de entidades visitando os parlamentares. E olha só, por mais que no Brasil o lobby tenha a conotação de corrupção ou de negociata, alguma coisa nesse sentido, a profissão é regulamentada, sabia disso? Na Constituição, no artigo 5º, ela é regulamentada. Em países como Estados Unidos desde 1945 ela foi regulamentada. Chile, Inglaterra, Austrália, todos esses países, o lobby é uma atividade regular. No Brasil, ela está em discussão há quase 40 anos. Ela já está regulamentada na Câmara de Deputados e está no Congresso já aguardando a sua regulamentação. Quando você for a Brasília, primeiro, se organize. Analise quem você vai visitar. Se você tem uma pauta já definida, você prepare esse tema, uma solicitação, alguma reivindicação, coloque isso em formato de ofício. Prepare isso e segmente. Se for alguma coisa na área de segurança, procure lá no Congresso, ou quem você vai visitar, seja um senador, seja ele um deputado federal, procure alguém que tenha afinidade com o teu assunto, para que ele possa pegar aquele assunto e garantir um repasse para o seu município ou para a sua entidade, tá certo? Eles têm verba para isso, eles têm aptidão. Então, o importante é que você deixe tudo bem organizado. E quando você estiver lá, não perca tempo, visite os setores de forma organizada. Você vai primeiro lá no Senado Federal e visite os senadores que estão elencados aí na sua lista. Logo em seguida, vá até a Câmara de Deputados e procure aqueles que têm afinidade. Se for de defesa da mulher, alguém que tenha esse perfil, certo? Da habitação, seja ele qual for. Agora é muito importante para você ganhar tempo, porque os deputados eles têm um tempo muito escasso. Você às vezes vai chegar no corredor, vai estar cheio de gente querendo conversar com aquele deputado, com aquele senador. Crie uma agenda, ligue antecipadamente, converse com o assessor no gabinete e agende um horário, porque você vai lá com 2, 3 dias, então o seu dia vai render muito. Aí você não precisa ficar esperando, senão você pode às vezes perder praticamente uma manhã para ser atendido por um parlamentar. Então, faça uma agenda organizada para que você ganhe tempo e consiga ter mais êxito na sua visita. Agora, uma coisa importante que você precisa ficar atento. Quando é o momento de estar? Quando é o momento de você ir a Brasília? O momento é, primeiro, quando você tiver condições financeiras para isso. Você tem que estar organizado financeiramente para ficar alguns dias lá. Segundo, você tem que aproveitar um momento em que existe uma movimentação política, onde vários líderes, principalmente ali da sua região, estarão lá, porque você consegue conversar com eles, fazer os seus pedidos, fazer as suas solicitações, visitar muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava em Brasília justamente na posse da superintendente da SUDECO, que é a Superintendência do Centro-Oeste, ali onde se vai o repasse de dinheiro como o FCO, por exemplo, que é o Fundo Garantidor do Centro-Oeste. Ali eu encontrei governadores dos estados do Centro-Oeste, eu encontrei lideranças políticas do Centro-Oeste, todos para prestigiar a posse de Rose Modesto na SUDECO. Então, este momento é mágico, porque você consegue conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo e fazer um network que é valiosíssimo. Agora eu te dei o exemplo de quando ir. Agora você me pergunta assim, Wesley, e quando eu não vou? Bom, se está acontecendo uma crise política, por exemplo, você não vá para lá. Por quê? Porque os candidatos, os eleitos, os senadores, deputados e todos eles estão envolvidos com alguma discussão e eles não vão dar atenção para você. Você vai perder viagem, você vai bater no gabinete da pessoa e ele vai estar ocupado com uma outra agenda urgente, como aconteceu nessa semana que eu estive lá. Por exemplo, foi justamente no dia em que Bolsonaro estava prestando o depoimento na Polícia Federal. Então, muitos interlocutores acabaram envolvidos com essa crise e algumas das pessoas que eu estava pretendendo visitar estavam envolvidas nesse processo aí do depoimento de Jair Bolsonaro.
E outro caso é a de Camila Jara, a deputada federal eleita pelo Mato Grosso do Sul, um fenômeno de voto também, que eu também gostaria de ter visitado, mas não foi por crise política, eu não consegui conversar com ela porque eu não fiz agendamento. Agora, uma outra dica que eu dou para você é como se organizar para ir para Brasília. É muito importante. Uma coisa que vai te ajudar muito é se você se organizar em caravana. Encontre pessoas que também têm desejo de conhecer Brasília e monte uma caravana. Leve com você alguém que conhece e tenha contato com um político e que possa trazer aproximação com você e facilitar o trâmite aí num network e numa conversa com esse candidato, ou deputado federal, ou senador, ou alguém de algum desses partidos políticos, por exemplo. Agora é importante que você se organize, porque a Brasília é toda projetada. Dentro de Brasília, ali na área do Congresso, tem um setor só hoteleiro. Procure ficar nesse local, porque fica fácil você se deslocar. Lá, para você ter uma ideia, um Uber você vai pagar em torno de 7 a 15 reais por aí. É fácil fazer o deslocamento. Então, o agendamento, essa programação, ficar no hotel próximo ao centro político de Brasília vai agilizar em muito a sua vida. Porque se você tem 2, 3 dias para ficar lá, a sua agenda tem que ser toda ela muito bem organizada e você tem que ter agilidade, conhecer o funcionamento de dentro das casas. Lá você tem anexos. Lá dentro dos anexos você precisa saber como se deslocar lá dentro, porque senão você perde muito tempo. Pegue um mapa, estude ele primeiro e entenda como você se desloca da Câmara dos Deputados para a ala do Senado Federal. Como que você vai fazer todo esse trâmite? Você pode fazer isso tudo a pé, mas você tem que saber para onde você está indo, porque lá dentro é um labirinto. Uma outra dica que eu te dou é o seguinte: primeira pergunta que eu te faço: você é candidato ou candidata, ou a vereador, ou a prefeito nas próximas eleições? Você já tem partido? Se você tem partido, esse partido traz você e lhe dá condições de chegar à reta final com condições de ganhar a eleição? Você já analisou o quociente eleitoral para saber se você tem condições? Eu já vi muitos casos onde você não estabelece um laço de confiança entre o Diretório Nacional, o Diretório Estadual e o Diretório Municipal, e em algum momento alguém de um desses lugares puxa o tapete e você fica a ver navio. Então é muito importante que você saiba aonde você está pisando. Pesquise qual o melhor partido, aquele que vai lhe dar maiores condições de chegar na reta final. Aquele que vai te dar verba, aquele que vai te dar estrutura, aquele que vai te dar, às vezes, até apoio de representação. Você conhece um candidato a Senado que estará na sua cidade, pegando na sua mão e transferindo votos e credibilidade para você. Tudo isso você precisa organizar agora. Bom, recapitulando, vamos lá. Primeiro, você tem que se preocupar com a filiação partidária, se você está num partido que te dá condições de chegar na reta final. Se você não tem isso, comece a se preocupar já. Segundo, você tem que ter organizada a sua ida até Brasília, com uma caravana ou sozinho. Você tem que organizar isso para ficar 2, 3... O ideal é ficar lá uns 3 a 4 dias, para você ter tempo de visitar todo mundo. Às vezes, for uma agenda, você vai em outra, você supre ela. Terceiro, fique numa localização em que você tenha dinâmica de acesso ao Congresso, ao Senado Federal, às pessoas que você vai conversar. E estabeleça uma agenda, ligue antecipadamente, organize, deixe formatado o seu ofício para entregar em todos os lugares que você for.